Bom dia para você, meu querido, mais uma Manhã com Deus, começando por aqui. Hoje é dia de palavra de Deus para o seu coração, porque todo sábado, você já sabe, é dia de palavra de Deus por aqui. E hoje vim trazer a terceira palavra da nossa série Caminho no Deserto, que é a quarta parada do povo de Israel ali no deserto. Tem algo que Deus tem para ensinar para eles e para nós através dessa quarta parada. E eu quero dividir com você essa palavra de hoje, que tem como título Jesus, fonte de água viva. Eu quero ler com vocês Êxodo capítulo 17, versículo 1, que diz: E toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, segundo as suas jornadas, conforme a ordem do Senhor, e acampou em Refidim. E não havia água para o povo beber. Mais uma vez o povo estava em dificuldade. Estava faltando algo de essencial para a sobrevivência daquele povo. E Deus, o próprio Deus, os levou, os conduziu, os mandou para aquele lugar, mesmo eles sabendo que ali não tinha água. E o ser humano, o corpo humano, aguenta até 40 dias sem comer, sem morrer. Mas sem água, somente 3 dias. E Deus, sabendo disso tudo, os levou para este lugar de falta de água. Mas como tudo que Deus faz, isso também tinha um propósito. Deus tinha algo para ensinar para este povo ali através dessa situação. E eu quero ler com vocês também Êxodo 17, 6, que diz: Eis que estarei em pé diante de ti sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairá água para que o povo possa beber. E Moisés fez assim à vista dos anciões de Israel. E ali no deserto, Deus tinha algo para ensinar para este povo diante dessa situação, diante dessas circunstâncias. Como Ele quer ensinar para mim e para você também, que muitas vezes pode estar passando no deserto, está no deserto ou já passou ou vai passar. Ele quer nos ensinar, Ele queria ensinar para aquele povo que Ele, Jesus, é a única fonte de águas vivas. Ele é a própria fonte. Nós temos o costume de depender de algo, de alguma coisa, de alguém para acessar a Deus, para acessar ao Pai, para acessar a Jesus. Mas aqui, através dessa situação, Deus está dizendo: você não precisa da igreja, do pastor, do profeta, das festas da igreja para acessar a minha presença. Eu, Jesus, sou a própria fonte de água viva. Você não precisa de nada e nem ninguém para acessar a minha água. É isso que ele está dizendo para nós. Veja bem, eu não estou dizendo para você que você não precisa ir na igreja, pelo contrário, congregue. Precisa você ir na igreja sim para crescimento espiritual, para se alimentar, mas não caia no erro em achar que somente na igreja é que Jesus está. Não caia no erro de ir beber somente da água do profeta, da água do pastor, da água da igreja, não. Jesus é a própria fonte de água viva. Ele é a fonte. E ali Deus manda Moisés, que ficou desesperado com a situação, o povo queria apedrejar Moisés. Deus manda Moisés pegar o povo, os anciões, e ferir a rocha, que dali sairia água para aquele povo beber. E ele ainda diz: eu estarei diante de ti ali. Mas ali, com toda aquela situação, Deus estava apontando para Jesus, que é a própria rocha, que é a própria fonte de água viva. Quem estava diante daquele povo era Jesus, diante daquela pedra, para dizer: eu sou a fonte de águas vivas, beba de mim e você nunca mais terá sede. Como diz em João 4,14, Ele é a própria fonte, Ele nos sacia, Ele nos dá de beber e Ele, quem beber dele nunca mais terá sede. Então ali, com aquela situação, com a rocha, com a água jorrando, está apontando para Cristo, está apontando para Jesus, que é a própria fonte. Ele é a fonte. Então Deus conduziu aquele povo àquela situação, os colocou naquela situação de falta de água para poder
apresentar Jesus como fonte de água viva. E é assim que Deus faz conosco. Ele nos coloca em situações difíceis, em circunstâncias adversas. Ele nos leva para o deserto para apresentar Jesus para nós. Ele muitas vezes nos leva para morar na fazenda, longe de tudo. Ele nos tira a internet, nós não temos acesso ao YouTube. Ele muitas vezes nos afasta do pastor, muitas vezes não tem nenhum irmão para falar nada para nós, porque ele quer ser a nossa fonte. Ele nos coloca nessa situação para que a gente não dependa de ninguém em nada, mas dependa dele, somente dele, crie um relacionamento com ele. Ele está nos dizendo, vá para o seu quarto, feche a sua porta e fale comigo, beba de mim. Não beba somente na igreja ou somente do pastor, não. Eu sou a fonte. É isso que Deus está falando. Ele mata verdadeiramente a nossa sede. Todas as outras fontes, o pastor, a igreja, o profeta, ele bebeu de Deus, de Jesus ali para depois derramar nas nossas vidas. Então nós não precisamos muitas vezes ir até ele que já bebeu de Jesus. Não, nós podemos ir até a fonte que é Jesus. É isso que Deus está nos falando. Você pode vir diretamente até mim. O véu foi rasgado. Você tem acesso a mim. Eu sou a fonte. E é isso que Deus está falando para nós. É isso. E no deserto nós temos falta de muitas coisas. Nós passamos por problemas, dificuldades, falta de necessidade. Mas o que não pode faltar é o essencial, que é o pão e a água. E o pão é o pão que desceu do céu, que nós falamos no último vídeo. Se você ainda não assistiu, assista o nosso último vídeo, que lá foi apresentado para o povo o pão vivo que desceu do céu. E agora Deus está apresentando a água que mata a sede verdadeiramente. Para que você possa, para que aquele povo ali pudesse sobreviver ao deserto, tendo o essencial, que é o pão e a água. É isso que Deus está fazendo. O povo está naquele deserto, passando toda aquela dificuldade, mas ele tem livre acesso a Jesus, como nós também temos. Nós temos livre acesso, então falta de nós buscar. Muitas vezes nós temos preguiça, é mais fácil ir até o pastor, é mais fácil ir até a igreja, é mais fácil ir até o profeta, em vez de nós buscarmos na própria fonte. Falta de nós essa busca. Mas nós estamos vivendo em um tempo, meu irmão, em um tempo que muitas vezes as perseguições vão aumentar na igreja e você não vai poder mais congregar, não. Se você não tiver um relacionamento com Jesus, aonde você bebe dele diretamente, muitas vezes você vai passar sede, você pode morrer no deserto. Então Deus quer nos ensinar nesse tempo, busque em mim. Não fique à procura de outros lugares, porque a fonte sou eu. É isso que Deus está nos falando. E em João 6,35 ainda diz que aquele que crê em Jesus nunca mais terá sede. Nunca terá sede. Nós estamos vivendo um tempo tão difícil, é tanta coisa ruim que a gente está vendo, é tantas situações difíceis. Se a gente ligar a TV ou ver notícias na internet, você fica doido. Se você não tiver uma fé em algo, meu irmão, que te sustenta, que te dá esperança, você não vai sobreviver a este tempo. Mas muitos estão colocando a sua fé naquilo que é passageiro. Muitas vezes colocando a sua fé naquilo que acha que está te levando para o céu, mas na verdade o único caminho que leva a Deus é Jesus. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Ele é o único que leva você até o céu, até Deus. Não existe outro caminho, não existe outra forma. É Jesus de Nazaré que te levará ao Pai, que te levará ao céu. Então que eu e você possamos aprender a beber da própria fonte que é Jesus. E que possamos crer nele para que a gente não tenha sede. Porque a nossa fé nos dá esperança. Nos dá esperança de dias melhores. A fé, crer em algo, crer no Pai, crer em Jesus, nos dá esperança para seguir em frente, sabendo que tem algo nos esperando lá no céu, lá no futuro.
tem algo nos esperando. A gente não está vivendo sem rumo, não. Nós temos algo. Nós temos algo. E eu posso te dizer, meu irmão, nós nascemos para uma única finalidade: adorar ao Pai. E para chegar até o Pai, você só vai conseguir pelo caminho que é Jesus. Nós nascemos com um buraco do tamanho de Deus, que só é preenchido por Deus. Você pode ter tudo, você pode ter fama, dinheiro, você pode ter os melhores carros, o celular do ano, você pode ter uma família enorme, você pode ter um avião, você pode ter o que você quiser, que você vai continuar vazio aqui dentro, se você não tiver Jesus, se você não tiver o Pai, porque só Ele preenche esse buraco que é do tamanho de Deus. Então, se te falta algo hoje, crê em Jesus, crê nele, que você não terá mais sede. E essa palavra que eu quero entregar hoje a você: o deserto é lugar de morte. Se você não tomar cuidado, você morre no deserto. Mas se você tiver o essencial, que é o pão e a água, você vai passar pelo deserto e vai chegar lá no final e vai ver Deus verdadeiramente. Então, busque o essencial. Corra para Cristo, para Jesus, que é o pão vivo e que é a água, a fonte de águas vivas. Vá até Ele, que Ele te levará para o céu e para Deus. E essa palavra que eu entrego hoje para você, se você gostou, curte, comente, envia para 5, 20, 30, 50 pessoas essa palavra. Se você ainda não assistiu os outros episódios da nossa série, volte lá, vai lá no YouTube, assista a nossa série que tá muito bacana, que tem palavras poderosas para quem está vivendo no deserto, palavras que vai de encontro àquele que está no deserto, ou que já viveu, ou que vai viver. Então assista, né? Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, porque no outro sábado é o último episódio dessa série, que eu vou falar sobre Deus, sobre estar diante de Deus, porque é a última parada do povo de Israel, é estar diante de Deus. E toda essa caminhada, essa trajetória que Deus levou o povo de Israel ali, com essas 5 paradas no deserto, foi para que ele pudesse lá no final se apresentar, ele próprio, para o povo. E é isso que ele faz conosco no deserto. Então assista o último vídeo, vai ser poderoso. Eu aguardo você até semana que vem, em nome de Jesus. Até lá e obrigada por estar comigo até aqui. Em nome de Jesus, fique com Deus. Até o próximo vídeo.